daqui a alguns minutos, nós estaremos clamando a Deus, amém? O Senhor vai se manifestar, na nossa vida nesta noite. Abra a tua Bíblia, por favor, Efésios, capítulo de número 4. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, capítulo de número 4. E versículo de número 30 até o número 32. A palavra do Senhor para o meu, seu, nosso coração, amém? Diz assim a palavra do Senhor: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém, Jesus? Poder sentar para a glória do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu acho que todos nós que estamos aqui nessa noite temos a consciência da importância do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, e na característica da sua pessoa, ele foi designado para poder nos ajudar em momentos que ninguém pode te ajudar. O Espírito Santo, ele é aquele que vai moldar o nosso caráter. O Espírito Santo é aquele que vai nos ajudar a viver longe do pecado, longe de tudo aquilo que entristece o coração de Deus. Então, todo homem, toda mulher precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos da relatividade da verdade, e estamos vendo que muitas pessoas hoje já não buscam mais o Espírito Santo. Eu me lembro que quando eu me converti, com 17 anos, há 30 anos atrás, nós fazíamos campanha na igreja para ser batizado com o Espírito Santo. Essa era a campanha que nós fazíamos. Hoje a campanha é para comprar o carro zero, a campanha hoje é para arrumar a pessoa amada, A campanha hoje é para ganhar dinheiro, é para qualquer outro fins materiais, mas são poucas as pessoas que estão alvejando o reino de Deus, que buscam as coisas de Deus em primeiro lugar na sua vida. Agora, é necessário que possamos entender que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas foi Cristo que nos escolheu. Então, se Cristo nos escolheu, e olha que havia uma fila grande, e olha que havia muitas pessoas para ser escolhidas, às vezes pessoas melhores do que você, às vezes pessoas melhores financeiramente do que você, às vezes pessoas de renome, pessoas famosas, mas Deus olhou para você. E é tão interessante isso, porque a palavra do Senhor diz que na eternidade Ele nos escolheu. Isso significa que antes que da terra ser terra, Deus já havia nos escolhido na eternidade. Então o fato de sermos escolhidos por Deus, eu acredito que traz uma alegria ao coração dos irmãos, Eu acho que é motivo de nos alegrarmos. Mas ser eleito por Deus, ser escolhido por Deus, traz também
grandes responsabilidades. Traz consigo deveres que não podemos deixar passar em branco, que não podemos fechar os olhos para isso, que não podemos deixar de praticar, porque senão nós estamos negando Jesus Cristo em nossas vidas. Nós estamos abrindo mão dessa escolha privilegiada que o Senhor nos fez. Então, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu aqui essa carta à igreja de Efésios, e a igreja de Efésios, ela ficou na mão do seu filho na fé, chamado Timóteo. Timóteo era o pastor de Efésios. Uma das coisas que Paulo chamou a atenção daqueles que congregavam ali, era para que eles não perdessem a intimidade com o Espírito Santo. E como que um homem perde a intimidade com o Espírito Santo? Abandonando o Espírito Santo e vivendo somente conforme o seu coração. Jesus disse que nos últimos dias, e já estamos vivendo os últimos dias, Jesus disse que os homens seriam amantes de si mesmo, que os homens teriam comichões no ouvido por ouvir a verdade, se irritariam por ouvir a verdade. Nós já estamos vendo isso acontecendo. Nem todo mundo aceita o testemunho de Cristo, nem todo mundo aceita ouvir você falar de Jesus Cristo. Por quê? Porque essas pessoas, elas praticaram tudo nesta vida, mas não quiseram assumir um compromisso com o Senhor Jesus. Então, nós estamos vendo este mundo caminhando para a destruição. Nós estamos vendo Satanás entrar em lares. Nós estamos vendo Satanás destruir vida de pessoas. E isso acontece por quê? Porque não há o vínculo da paz. Não há nenhum tipo de compromisso, de relacionamento. Não há nenhum tipo de sentimento para com Deus. Essa é a grande realidade. Então o homem ele tem a capacidade de entristecer o Espírito Santo. Principalmente quando esta pessoa, ela é conhecedora da palavra. Ela sabe o que Jesus Cristo disse na Bíblia. Ela sabe quais são os seus deveres e quais são as suas responsabilidades como um verdadeiro filho de Deus. E aí, muitas das vezes essa pessoa, ela abre mão do seu chamado. Ela abre mão da sua escolha. E ela começa a viver uma inversão de valores na sua vida. Tudo que desagrada a Deus, a pessoa começa então a praticar. E tudo que agrada a Deus, a pessoa simplesmente abandona e não pratica mais. Então, uma vez que você entristeceu o Espírito Santo de Deus, esse Espírito de Deus que habita em nós, esse Espírito de Deus que vai nos capacitar, esse Espírito de Deus que vai nos trazer paz, esse Espírito de Deus que vai nos guardar de todo mal, esse Espírito de Deus, aleluia, que vai fazer você ir bem em todas as áreas da tua vida, o que ele vai fazer? Ele se entristecendo, ele vai deixar de atuar na vida da pessoa. Ele vai deixar de ser, aleluia, aquele companheiro de todas as horas, aquele amigo, aquele Deus que você precisa dele a todo momento. Davi, ele pecou. Davi, ele errou, pecou, mas foi um homem que reconheceu o seu erro e se consertou com Deus pedindo perdão
e nunca mais praticou o que ele fez. O pecado que Davi cometeu com Betseba, ele se arrependeu tão profundamente no seu coração, que daquele momento até a morte de Davi, você não vê Davi cometendo mais o mesmo erro. Por quê? Porque ele se arrependeu de coração. E qual foi as palavras que Davi disse a Deus? Davi disse ao Senhor: Senhor, o Senhor pode tirar de mim o reino, a coroa de rei. O Senhor pode tirar de mim minha família. O Senhor pode tirar de mim tudo que o Senhor quiser. Mas uma coisa eu peço ao Senhor: não tire de mim o teu Espírito Santo. Por que Davi orou desta forma a Deus? Porque Davi sabia que ele, sem o Espírito de Deus, ele não era nada. Amém? Assim nós, hoje, em pleno século 21, com toda a tecnologia, com toda a formação que você pode ter, com toda a sabedoria que você às vezes tem, com todo o conhecimento de vida que você adquiriu até hoje nessa caminhada, às vezes você, aleluia, pode entender: não, eu sou uma pessoa experiente. Eu sou uma pessoa que eu consigo fazer. Mas entenda, há coisas que só com o Espírito Santo na nossa vida você pode alcançar. Amém, Jesus? Então, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado. Preste bem atenção nessa palavra selado. Selado significa algo peculiar, particular, algo que pertence a alguém. Então, esse Espírito Santo que o Senhor Jesus, ele disse aos seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Olha que coisa interessante. Então, o Espírito de Deus é o próprio Deus dentro de você. É o próprio Deus habitando no seu corpo, tendo comunhão com você. Então, o Espírito Santo está atento às minhas palavras, o Espírito Santo está atento aos meus pensamentos, o Espírito Santo está atento às minhas atitudes, o Espírito Santo está atento aonde eu estou pisando, aonde eu estou indo. E é por isso que nós temos que vigiar a nossa vida. Porque o diabo é estrategista de guerra. E ele tem lançado o seu mal sobre a terra para destruir o homem. Para destruir o homem. Então, sem o Espírito Santo, você não consegue ter discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. E você vai se tornar um alvo fácil. Quem está entendendo, diga amém. Para que o diabo venha e ataque a sua vida e destrua a sua vida. Essa é a grande realidade. Você ou alguém pode entrar dentro da sua casa e você colocou lá cerca elétrica, você colocou lá alarme, você trocou as fechaduras da sua casa, né? Colocou tudo mais moderno, mais difícil de se abrir. E aí, para finalizar, você compra um daqueles cachorros bem brabo, né? Pitbull, sei lá, Rottweiler, né? O capa preta lá, o pastor alemão, capa preta. Você solta um animal desse no quintal. Aí você entra para dentro da tua casa, né? Senta ali no seu sofá, fala assim: bem, agora eu estou seguro. Agora estou seguro, porque ninguém vai conseguir entrar na minha casa. Engana-se o homem. Porque tudo que eu falei aqui, tanto em tecnologia, como até mesmo do animal, isso só pode pegar no ser humano.
mas um ser espiritual não pega. Amém? O diabo entra e sai de um lugar desse e ninguém vê, e destrói a vida das pessoas. Então nós temos que ter um relacionamento sincero com o Espírito Santo. Nós não podemos entristecer o Espírito Santo com nada das nossas vidas. Amém? Para que ele se mantenha nosso amigo, para que ele se mantenha na minha vida, para que ele se mantenha me ajudando e guardando a minha vida. Aí, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 31. Livre-se. O que ele está mandando você fazer? Jogar fora, se livrar. Sabe, uma coisa que você fala assim, não, vou me livrar disso daqui. Você joga fora e não vai lá buscar no lixo. Você joga fora e nunca mais se lembra daquilo. Uma coisa que você se livra dele, né, é para nunca mais ver. É para nunca mais pensar. É para nunca mais fazer parte da sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Livra-se de toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e malícia. Agora, eu já falei esse exemplo aqui para algumas pessoas, vou falar de novo. Quando você entra ali no restaurante para almoçar, para buscar uma comida no restaurante, alguém de vocês já viram um demônio ou o próprio diabo sentado na mesa almoçando? Não. Por quê? Porque o diabo não se alimenta do alimento que nós alimentamos. O diabo não come arroz, não come feijão, né? O diabo não come mistura. Mas do que o diabo se alimenta? Disso que está aqui que Paulo falou. O diabo se alimenta de raiz de amargura, de ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia. Aonde estão essas coisas, o diabo está. Quem está entendendo, diga amém. Porque o diabo gosta dessas coisas. Deus não. Mas o diabo gosta dessas coisas. Então, onde há gritaria, onde há confusão, bate-boca, aonde há sentimento de ódio no coração, de ira, o diabo está aí. Porque você começa a alimentar este mal através dos seus sentimentos. Amém? Então, tem muitas pessoas que estão alimentando demônios nessa terra, porque não tiram essas coisas do seu coração. E é por isso que você vê certas pessoas que você sabe que praticam essas coisas, né? A gente não aponta o dedo, não julga, mas você sabe que muitas das vezes existe algumas pessoas que praticam essas coisas. Aí você olha a vida da pessoa. São pessoas tristes, abatidas. Às vezes são pessoas que têm depressão, síndrome do pânico. São pessoas que vivem doentes. São pessoas que não conseguem, né, construir nada na sua vida, não conseguem ser feliz num relacionamento. Porque o diabo planta essa situação na vida de uma pessoa. E eu digo para você, meu irmão, em muitos momentos da vida, é mais fácil você sair da droga, sair do vício do cigarro, da bebida, do que mudar o jeito de pensar. Essa é a grande realidade. É mais fácil a pessoa sair do crack, abandonar o tráfico de droga, do que mudar o seu jeito de pensar. Por quê? Porque para mudar o seu jeito de pensar, para tirar os sentimentos maus
do coração, você precisa enxergar o mundo de outra maneira, com a ótica de Deus. Então a transformação do homem não acontece exteriormente. A transformação do homem acontece interiormente, com a mudança de pensamentos. Porque se você não mudar a sua maneira de pensar, você não muda a sua vida. Amém, Jesus? Para mudar a maneira de viver, precisa mudar a maneira de pensar. Tudo começa na mente. Amém? A fé inteligente, a fé poderosa, a fé que cura, a fé que faz milagres acontecer, é a fé pensada. É a fé calculada. Na onde? Na palavra de Deus. Amém? Agora, uma fé natural, como muitos têm aí fora, nossos irmãos católicos, ela tem fé lá no São sei das quantas. O bandista lá tem fé nos seus guias. Então, essa fé não muda a vida de ninguém. Essa é uma fé natural que não muda a sua vida. Enquanto você não mudar a sua maneira de enxergar, não mudar a sua maneira de pensar, não há mudança de vida. Amém, Jesus? Então, isso aqui não pode fazer parte da vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Não pode ter amargura. A própria palavra diz amargura. Alguém gosta de tomar alguma coisa amarga aqui? Boldo. Às vezes a gente fica meio ruim lá, tem que tomar um boldo. É gostoso o boldo? Não é bom, né, irmãos? Tomar um boldo, meu Deus. Eu lembro que meu pai, meu saudoso paizinho, meu pai, as pessoas iam em casa buscar ele para matar porco. Ele era especialista nisso. Ele matava porco. E aí, quando eu estava tranquilo, eu ia com ele, ajudar ele, nessa profissão dele, várias profissões o pai tinha, uma delas era fazer isso. Aí quando chegava lá, matava o bichinho, Aí abria a barriga do bichinho, quando chegava perto do umbigo, ele falava: aqui você tem que tomar cuidado. Aqui. Porque se você não tomar cuidado, você perde a carne inteira. Você perde o porco inteiro. Eu falei: por quê, pai? Aí ele abriu, tinha um saquinho, tipo assim, uma bolinha, com líquido dentro. Aí meu pai foi lá, tirou com muito cuidado, pegou na mão e mostrou pra mim: tá vendo isso daqui? Isso aqui é o fel. Se isso aqui vazar na carne, você perde a carne inteira. Eu falei: por quê, pai? Porque amarga a carne. Então, um pouquinho de amargueza amarga tudo. Quem está entendendo, diga amém. Então você não pode ser amar. Você não pode deixar que as coisas dessa vida amarguem você. Às vezes são pessoas, às vezes são situações, às vezes são problemas, e você não pode deixar que isso amargue a sua vida. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Então, o mais inteligente a se fazer é o quê? É olhar para Jesus em momentos como esse. Porque nós estamos na terra e é impossível viver aqui sem problema. Eu já disse, quando você não cria o problema, alguém vem e traz problema para você, Porque nós vivemos numa terra extremamente problemática. Mas o segredo para não se amargar com as coisas desse mundo é você olhar para Jesus e manter um relacionamento íntimo e sincero, verdadeiro com o Espírito Santo, E ele vai dizer mais: cólera, ira, cólera, é praticamente a mesma coisa. Ira, Deus até permite você irar, mas você não pode pecar. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Amém? Cólera, a inflamação do coração, a vontade de matar alguém. Isso é cólera, irmão. O sentimento não pode fazer parte da vida de quem louva a Deus.
Nossa, se eu pudesse, eu matava aquela pessoa. Aí depois está no dia seguinte, no culto, louvando a Deus. Irmãos do céu, que perigo. Nós não podemos agir dessa forma. Amém? E ele diz mais, gritaria. Gritaria. Nós temos que aprender, irmãos, dentro da nossa casa, principalmente, no nosso lar, não pode haver gritaria. Dentro da nossa casa, do nosso lar, ou conversando com alguém, ou até mesmo alguém querendo discutir, você não pode. Você precisa se manter no Espírito Santo. Amém? Para que você não seja alvo do diabo. Porque são nessas coisas que o diabo entra na vida de uma pessoa. Porque as pessoas têm muito foco, né? Não, eu nunca matei. Ah, eu nunca roubei. Ah, eu nunca traí minha esposa, nunca traí meu marido. Glória a Deus. Mas não é só por essas coisas. Amém? Existem outras coisas que temos que praticar para que o mal não atinja a nossa vida. Gritaria, blasfêmia. Blasfemar, irmão. Blasfemar é um pouquinho diferente de murmurar. Murmurar é reclamar das condições. Blasfemar é contra Deus. Cuidado. Ah, Deus esqueceu de mim. Você está blasfemando. Ah, Deus não liga para mim. Deus virou as costas para mim. Quantas vezes eu não vi isso? Está blasfemando. Cuidado com a blasfêmia. Vários povos do passado foram exterminados por Deus por causa de blasfêmia. Amém? E aí diz, e a malícia. O que é a malícia? É a intenção do coração. Às vezes a pessoa fala uma coisa, mas a intenção dela é outra. Isso é malícia. Tá? Às vezes a pessoa está estendendo as mãos aqui, mas a intenção dela é outra. Às vezes a pessoa está batendo nas costas do outro, elogiando, mas a intenção é outro. Malícia. Cuidado. Malícia não é só em área sexual, não. Malícia não é só querer praticar pecado, não. Malícia também é sentimento de engano. De você expressar ser uma pessoa que você não é. Amém? Então isso não pode fazer parte da nossa vida, porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Então se você quer ficar longe dos ataques do diabo, se você quer ficar protegido e proteger sua vida, sua família, sua casa dos ataques do diabo, você precisa então rejeitar, livrar-se. Olha só o que a palavra diz. Olha o termo que Paulo usa, livrar-se, quer dizer, jogar fora, se esquecer, nunca mais se lembrar dessas práticas na sua vida. Amém? Porque nós somos comprados, né, por um alto preço, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E aí o versículo 32 para fechar. Antes sede uns para com outros benignos. Aí você fala assim, poxa, mas como é que eu vou ser bom para uma pessoa que está fazendo mal para mim? Mas é isso. A chave do sucesso, a chave da vitória, a chave da virada da vida está nisso. Não é pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. Então se você está sendo afligido por alguém, se você está sendo perseguido por alguém, se tem alguém, aleluia, investindo contra a tua vida, o que você tem que fazer? Você tem que se lembrar que a sua luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Que a sua luta são contra os principados, potestade, hoste da maldade nos seus lugares celestiais. Muitas das vezes alguém que se levanta contra as nossas vidas foi alguém enviado pelo próprio Satanás para tentar destabilizar a sua vida. E nós temos que ter consciência disso. Você tem que se lembrar que Deus sabe quem você é. Você tem que se lembrar que Deus vê tudo. E Ele não gosta de injustiça. Então nós precisamos ficar na nossa posição.
Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos. O que significa essa palavra, pastor? Compassivo. Você ser uma pessoa, aleluia, que entende o momento que está acontecendo. Às vezes uma pessoa vem e briga com você, xinga você, do nada, você não fez nada para ela. Daqui a pouco ele vem, mas você é compassivo. Você fala, poxa, essa pessoa tem um problema. Aconteceu alguma coisa na casa dela, aconteceu alguma coisa com a vida dela, para ela me xingar desse jeito. Você não leva como ofensa. Você vê uma vida precisando de ajuda. Alguma coisa está acontecendo. Está sob pressão. Está vivendo um momento difícil na vida dela. E por isso ela agiu daquela forma. Amém, Jesus? Você é uma pessoa tranquila, compassiva, compreensiva. Amém, Jesus? Então nós precisamos entender isso. Porque muitas das vezes, eu principalmente, eu tenho um cuidado de cumprimentar todos os irmãos da igreja. Mas já houve momentos que eu não cumprimentei. E aí já houve momentos de eu não cumprimentar certas pessoas e as pessoas falarem, nossa, olha, o pastor não está nem ligando mais para mim. Não está nem falando mais comigo. Mas aquele dia eu cheguei atrasado, furou meu pneu no meio do caminho, tive que trocar. Cheguei com a roupa suja para fazer o culto. Ou às vezes eu tive problema para sair de casa, né? Porque eu sou um ser humano normal. Às vezes eu cheguei com dor para fazer o culto aqui, doente, resfriado, né? Quantas vezes os irmãos já viram aqui eu trocando de cor aqui em cima do púlpito, né? Sou negão, daqui a pouco eu fico branco. Nosso pastor está passando mal, estou mesmo. Às vezes a gente deixa algumas coisas passar porque não estamos bem. Mas as pessoas acabam, né, não sendo compassivas, não entendendo a situação. Amém? Uma vez, só para contar para os irmãos, tinha um irmão comigo de ministério, ele sentava do meu lado, no ministério. E esse irmão estava com uma dor de garganta, ele estava com febre. E ele só foi no culto porque era Santa Ceia. E aí o irmão estava ali, sabe? E eu sabia, irmão, fica firme aí, daqui a pouco você já vai embora, né? Tomar um remedinho em casa, o irmão melhorar. E o irmão ali, quieto, com os olhos fechados, com uma dor de garganta terrível, esperando, né? Ouvindo a palavra. Você não acredita que o pregador, era uma pregadora, que estava pregando, pegou e falou assim, olha, você não deve ficar com a boca fechada no culto, desse jeito, com a cara amarrada, caída dessa forma. Você tem que se alegrar no Espírito Santo, e que não sei o que. Eu botei a mão na cara e meu Deus do céu. Deu uma cotovelada nele, ele falou assim, deixa quieto. Ele falou, deixa quieto, eu já entendi. Ela não sabe a situação que eu estou sentindo. Então a gente não pode, irmão, a gente tem que ser compassivo. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então, para encerrar, por favor, em nome de Jesus, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sabe, irmãos, quando você se rejeitar em perdoar alguém, quando o seu coração, quando a sua carne, o seu eu, que é mau, nós sabemos que o homem é mau, o homem sem o Espírito Santo é um animal, o homem sem o Espírito Santo faz loucura, né? O homem sem o Espírito Santo mata outro homem. Essa é a grande realidade. Então, quando o seu eu, quando o seu coração, quando a sua carne fala assim, não perdoa, você se lembre que Deus te perdoou. Então, nós não podemos, de hipótese alguma, negar o perdão. Porque primeiro Deus te perdoou. Então, toda vez que você sentir isso, sabe? Você fala assim, não, isso aí é o diabo está tentando destruir minha vida, porque Jesus me perdoou, como eu não vou perdoar outra pessoa? E aí você passa a ser uma pessoa perdoadora, amém? Uma pessoa que vai perdoar as ofensas de outras pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, irmãos, como nós estamos num culto de libertação e cura, é importante eu estar passando para os irmãos certas posições de uma vida cristã firmada em Cristo Jesus. Uma vida cristã voltada para o reino de Deus, para que possamos fechar as brechas por onde o diabo tem entrado.
para destruir as pessoas. Amém? Porque João 10:10 diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas a parte B do versículo diz que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Amém? Quem entendeu, diga amém. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus.